Uma boa manhã a todos, amigos queridos do IEE, amigas também. A você que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso bom dia também. E a você que nos verá depois, também uma boa tarde, uma boa noite. Não importa a hora em que for, não é? É sempre um prazer renovado estar aqui no IEE, de forma presencial ou ainda virtual, como agora. E vamos até que esses tempos passem e tenhamos de volta o nosso bom e velho normal. Quem sabe, mais próximo do que imaginamos até, não é? O tema hoje proposto para esta manhã é o porquê da vida. Qual o sentido da vida? Por que existimos? O que somos? De onde viemos e para onde vamos? Mais do que nunca nesses dias de tantas incertezas, de tantas buscas, como é bom olhar para dentro e ver quem somos nós, o que fazemos realmente. E eu me lembrei, ao preparar o tema, ainda dos tempos de colégio. Conversávamos muito sobre isso, sobre a existência, se os carros iam voar, essas coisas assim. E eu me recordo que entre as dúvidas que trazíamos no coração, e trazíamos isso em forma de diálogo, era por que somos assim? Por que temos esta forma? Por que nascemos? Por que crescemos? E por aí, e um questionamento atrás de questionamento, não tinha fim nunca. Mas é próprio da adolescência, já quase juventude. E todos eles, claro, sem resposta. Muito mais tarde, já espírita, eu recorri ao Livro dos Espíritos, obra primeira de Allan Kardec. Aliás, o nosso Allan Kardec, que nesse último dia 3 agora, comemorou 216 anos do seu nascimento. Ele nasceu em 1804. Comemorou ou comemoramos? Porque a morte não existe e todos comemoramos do mesmo lado da vida, apenas em dimensões diferentes. E eu encontrei. A questão 17 do Livro dos Espíritos é justamente essa interrogação que todos nós temos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Falei, pronto, encontrei. Encontrei a resposta para as minhas dúvidas no Livro dos Espíritos. Aí a resposta, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Falei, Kardec, por que você fez isso comigo? Ainda não foi dessa vez. E eu voltei ao ponto de partida. Mas Kardec era metódico e eu impaciente. Porque tantos anos de tantas dúvidas terminaram na questão seguinte, a de número 18. Vamos acompanhá-la. Penetrará o homem, um dia, o mistério das coisas que lhe são ocultas? Uma boa pergunta, né? Hoje não dá, mas e um dia? A resposta é bonita. O véu se levanta a seus olhos, à medida em que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então agora me ficou mais claro. Agora já entendemos que esse véu da ignorância, ele vai se desvanecendo, vai se levantando diante dos olhos, à medida em que nos depurarmos. Mas para compreender certas coisas, é preciso linguagem. E o benfeitor espiritual Emmanuel nos dá uma leve noção disso, ao dizer que o processo de evolução do reino animal para o reino hominal, ou seja, quando deixamos de pertencer a um reino para pertencer a outro, ocorre no mundo espiritual. Mas que não temos linguagem e nem percepção para entender isso. Então, por enquanto, basta sabermos disso. Agora eu consegui entender. Isso já me faz sentido. A questão é essa. Vamos lembrar que somos espíritos em evolução moral no planeta Terra. Um mundo de expiação e provas. Aqui estamos ainda aprendendo da ignorância para o conhecimento, mas, acima de tudo, desenvolvendo o amor. E não temos ainda uma estrutura emocional e uma linguagem para entender o Criador. O que me fez concluir que não é o mistério de Deus, mas a infância espiritual de seus filhos. Então já podemos reconhecê-lo. Como podemos reconhecê-lo? Na sua obra. Allan Kardec nos diz que eu posso não conhecer o relojoeiro, mas pela qualidade do relógio eu consigo calcular, imaginar
a qualidade de quem fez o relógio. Então eu posso encontrar Deus já, mesmo sem compreendê-lo, mesmo sem entender minha origem, mesmo sem vê-lo face a face. Basta olhar a sua obra, a começar por nós próprios, que tão pouco nos conhecemos. Olhando a natureza, que tantas vezes desprezamos, que tantas vezes destruímos, não respeitamos nossa casa. Mas ela é obra desse Criador. Fantástico, maravilhoso, causa primeira de tudo, como nos diz Kardec. E esse pensamento me levou a uma releitura, sobre a ótica espírita, das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Uma delas nos diz assim: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Eu nunca entendi isso. Quando formos fraternos em essência, quando amarmos ao próximo como a nós mesmos, incondicionalmente, sem qualquer restrição, quando eu puder apenas amar, não precisar mais perdoar, quando tivermos então o coração limpo desse ter que nós temos ainda, desse egoísmo que é a raiz de todos os males, segundo o próprio Emmanuel, todos os sentimentos que retardam nosso sentimento já tiverem ficado para trás, nosso coração estará limpo. E aí já temos cabeça, entendimento, sentimento, para compreender essa essência íntima do que somos e compreender enquanto espírito e não mais enquanto corpo. E nesse instante já podemos também entender o Criador, por quê e para que nos criou. Ainda lutamos com isso. Por isso tanta coisa vemos no mundo, por isso tanta chamada injustiça, embora os Espíritos nos dizem que injustiça não existe. Existe o resgate do tempo. E coitado é uma expressão equivocada. Jesus não diz isso. Ele diz que pela dureza do nosso coração é necessário que haja um escândalo sobre a terra, mas ai de quem for motivo de escândalo. E quantos vemos no dia a dia, fruto dessa nossa ignorância, que não buscamos a nós mesmos, buscamos fora o que está dentro. Então, muito bem, nós temos agora já um quadro montado. Por que estamos aqui? Estamos evoluindo da natureza animal para a natureza espiritual. E os espíritos dizem que aquele aonde predomina mais ainda o material do que o espiritual, ele só está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Isso nos leva a entender Jesus quando ele diz: não julgueis, para não ser julgados. Da mesma forma que nós podemos estar à frente de algum semelhante nosso, moralmente falando, outro pode estar mais à frente do que nós. Se eu acho alguém inferior, eu preciso me lembrar que eu também sou inferior em relação a alguém. Assim, eu aceito para ser aceitado. Com a mesma medida que eu for medido, o que eu medir, também eu serei medido, disse Jesus. Ou seja, a minha régua não é a régua padrão do mundo. Com a mesma régua que eu medir, também vou ser medido. E isso nos leva a um outro comportamento, de aceitar o próximo. Eu me recordo que Irmã Sidufo, Espírito, nos diz que o outro não é melhor ou pior que você. É apenas diferente. O tanto quanto você é diferente dele. É uma via de duas mãos, de igualdade. Não nos torna modelo e sim aprendiz. Porque é isso que somos em essência. Somos aprendizes desse amor divino, lutando contra as más tendências, as dificuldades. Então eu queria agora trazer uma outra dica. Porque se nós já sabemos agora aonde chegar, temos que pensar agora como chegar. Se levarmos em conta as múltiplas reencarnações pelas quais já passamos, para chegar até esse momento, podemos pensar que não é tão fácil quanto parece. Não é dizer agora eu sou bom. Não. Muitas e muitas vidas, muitos e muitos milênios, não sei precisar quanto, mas alguma coisa na Terra, nessa condição de Homo sapiens, estamos há mais de 50 mil anos. Quantas reencarnações tivemos?
Esse processo é lento mesmo, mas já estamos num estágio de lucidez de entender que é muito bom ser bom, porque o maior beneficiário desse bem é você próprio, sou eu próprio. Quando eu consigo entender o meu papel nesse contexto universal, eu me melhoro e melhoro tudo à minha volta, porque a Terra reflete a vibração, o estado vibracional dos seus moradores. Então, se eu quero mudar o planeta, só posso fazer uma coisa: mudar a mim e orar para que o outro também vá se mudando também. Porque a soma desses pensamentos faz a psicosfera do planeta. Então, como chegar? Aí eu fui pensar, bom, nós temos a codificação. A codificação nos dá toda a base, a terceira revelação para a humanidade. Aquela que abriu a lápide dos túmulos, mostrando que a morte não existe, que a vida continua, que somos herdeiros e responsáveis de nossos atos na Terra. Que aqui fazemos, diziam os antigos, aqui se faz, aqui se paga. Aprendemos com Kardec e com os espíritos, aqui se faz, aqui se resgata. Porque pagar seria uma cobrança. Deus é amor, jamais será um cobrador. Mas a consciência vai nos pedir que reparemos. Me deixe passar o que causei, porque só assim vou conseguir entender, dar valor e superar. Por isso vemos tantas dores na Terra ainda. Mas então nós temos a codificação para nos dar esse roteiro. Temos as obras complementares a Kardec, em particular, esse trabalho monumental, que Chico Xavier e mais de 600 espíritos nos trazem. Em particular, Emmanuel e André Luiz, essa dupla tão maravilhosa, que nos traz o bastidor do dia a dia, que nos mostrou o dia a dia do mundo espiritual, que não é nada mais do que o nosso dia a dia futuro. Lá estivemos tantas vezes e lá voltaremos tantas vezes. Jesus nos diz muito claro, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Por quê? Não conseguimos fazer isso num único estágio aqui na Terra. Muitas vezes voltamos até mais devedores quando chegamos. Então, chegado o momento de tomar estado de consciência e estudar. Já não é mais a fé que é imposta, é a fé raciocinada, fruto do aprendizado. Se nós aprendemos tanto no campo acadêmico, por que não podemos aprender também no campo emocional? Lutamos tanto por uma carreira, lutamos tanto por aprendizados que vão ser úteis em um estágio, até aposentar-se, até alguma coisa. Mas, às vezes, tão pouco dedicamos ao que vai estar conosco para sempre, que é o aprendizado para o espírito. Então, essas obras nos ajudam. E, em particular, eu trago hoje um recorte de uma das primeiras obras de Leon Denis, que não é tão conhecido na doutrina espírita. Mas ele foi contemporâneo, foi discípulo de Kardec, e eu diria que também está interligado à codificação espírita, como todos aqueles que ali estavam, o nosso Victor Hugo, Delaine e tantos outros. Leon Denis tornou-se o chamado apóstolo do espiritismo, tal valiosa contribuição que deu após o desencarne de Kardec. E esse livro, é um dos primeiros, chama-se O Porquê da Vida, justamente o nosso tema de hoje, dessa manhã. Ele é de 1865, Kardec estava encarnado ainda. Ele ia desencarnar 4 anos depois, em 1869. É uma obra muito simples, pequena, inclusive, mas ele faz quase uma síntese do que aprendeu até ali de doutrina espírita, de quanto 8 anos apenas tinha de vida a nossa doutrina, e ele analisa o grande dilema existencial, que ele mesmo coloca como logo um subtítulo nas primeiras páginas: o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E ele faz um recorte muito bonito, que está logo no capítulo 1, eu peguei apenas um trecho para não alongar tanto, mas quero convidá-los a ler essa obra. Está disponível em livro e também em livro digital, através da nossa internet e gratuito, por sinal. Ele diz assim, olha, quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, nunca interrogou a natureza
e ao seu próprio coração, perguntando-lhe o segredo das coisas. Como eu disse no começo, ainda menina, ainda jovem, fazendo isso. E todos nós, em algum instante, fizemos. Que coisas? Ele diz aqui, o porquê da vida, a razão de ser de todo o universo. E como resposta a esses questionamentos, ele nos traz um roteiro que sintetiza a própria obra e até o objetivo dessa conversa que nós temos agora, nesta manhã. Porque não basta falar do porquê, é preciso entender que caminho tomar para que esse porquê se torne uma realidade interior. Ele afirma, para isso, deve-se desligar dos sistemas pré-concebidos e descer ao fundo de si mesmo. Ouvir a voz interior que nos fala a todos, chamamos de consciência, e que sofismas não podem enganar. A voz da razão, a voz da consciência. E vai de consonância a Kardec, que é a fé raciocinada, que resiste face a face com a razão. Essa fé é conquistada não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque é a voz da razão, a voz da consciência que vai falar. Essa obra que é tão pequena nos traz esse grande ensinamento e nos dá um roteiro dos principais pontos a observar ao longo da existência. E, inclusive, como encarar a dor, como passar por um sofrimento. Porque se estamos aqui pelo ontem, por certo trazemos resgates. Por certo trazemos coisas que não construímos agora. E em algum momento elas se manifestarão. E eu posso olhar com desespero, ou eu posso olhar o benefício que ela me trará para o meu futuro. Como uma cirurgia espiritual. Eu aceito a dor de uma cirurgia pelo benefício à minha saúde que causará depois. Eu aceito uma cirurgia espiritual que posso chamar de sofrimento pelo benefício que essa depuração fará ao meu espírito. É um convite que recebemos de olhar acima de todos os conceitos e preconceitos criados por homens e seus interesses, para, longe disso, irmos de encontro a nós mesmos, essa viagem interior. E não importa o momento em que venhamos a viver, pode ser até dos mais difíceis, e alguns são realmente difíceis. Hoje mesmo vivemos um instante que a todos está abalando. Alguns surtando, como a gente ouve. Enfim, cada um está reagindo de uma forma. Mas, paralelo a isso, há dores mais cruciais do que a própria pandemia. Quantos dramas solitários. Mas, nesses momentos, ainda eu posso olhar para baixo e ver a lama. Mas, se eu olhar para o alto, eu vou ver as estrelas. Aceitar é isso. Não é passividade. É compreender que estamos aqui por uma razão. É compreender que essa cirurgia pode ser muito útil. Então eu olho as estrelas e vejo o brilho do amanhã e vejo o bem que ela pode me fazer, o crescimento que pode me dar isso. E eu peço licença para encerrar essa reflexão dessa manhã com a mensagem do próprio Leon Denis. Essa mensagem está encartada num livro chamado Joana d'Arc Médium. Joana d'Arc foi sua mentora espiritual nessa encarnação como Leon Denis, uma personagem notável de nossa história, num tempo que a mulher apenas vivia para o lar. Ela, jovem, sai de casa e com menos de 20 anos já comandava um exército. Não é o acaso que rege isso. São tarefas que cabem ao espírito. Cada um, da sua forma, na forma que escolheu estar na Terra, vai caminhando. E não importa o tamanho da missão que nos traz. Pode ser pequena, pode ser grande. O importante é como nos saímos diante de nós mesmos ao final dessa missão. Eu deixaria como uma reflexão minha. Imagine que hoje você está partindo, chegando ao mundo espiritual. Como estão as mãos? Cheias de obras? Vazias? Gastas em tempo supérfluo apenas? Ou divididas com uma tarefa que foi útil a você, foi útil a alguém? Porque deve ser frustrante
retornar para casa, a nossa casa verdadeira, e não ter o que mostrar. Por isso, essa reflexão, o porquê da vida. Por isso, vale a pena pensar se estamos caminhando nessa evolução, nessa busca por nós mesmos, nesse encontro com a paz e com a felicidade. O mundo não pode nos dar felicidade. O mundo pode nos ajudar a aprender. A felicidade nasce de dentro para fora. Mas essa mensagem que o Leon Denis nos dá é um convite a toda essa reflexão. E nós vamos encerrar com ela o diálogo de hoje, essa reflexão dessa manhã. Ele diz assim, olha, é preciso lembrar que em cada um de nós dormem inúteis e improdutivas riquezas infinitas. Daí a nossa indigência aparente, nossa tristeza e, por vezes mesmo, o nosso desgosto pela vida. Mas ele faz um convite. Mas abra seu coração. Deixe descer o raio, o sopro regenerador. E então, uma vida mais intensa e mais bela o despertará. Você passará a se interessar por milhares de coisas que lhe eram indiferentes. A psicologia trata isso. Sair do ter para o ser. É esse passo mágico onde você passa a se interessar por coisas que antes não te diziam nada. A beleza de uma árvore na rua, por exemplo, uma árvore frutífera em plena calçada. Quanta vez passa e nem se olha. Ali está a obra do Criador. E ele diz aqui então, por milhares de coisas que lhe eram indiferentes, mas que farão o encanto dos seus dias. Sentir-se-á crescer, caminhará na existência com passos mais firmes e seguros. A sua alma tornar-se-á um templo pleno de luz, de esplendor e de harmonia. Pessoas que vivem em paz são assim. Quantas nós temos tão maravilhosas, esquecendo que podemos ser uma delas. Basta essa viagem interior, a busca de si mesmo, entender o porquê da vida. E neste encerramento, e sentindo a doce presença de Jesus, eu elevo uma prece de amor a todos. E quero desejar uma boa manhã a todos que estão conosco, a todos que nos verão depois, e mais uma vez, a nossa gratidão pela oportunidade de falar e pela companhia de vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre, meus amigos e minhas amigas. Até breve, até uma próxima oportunidade.